Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Graças a Deus que nos dá mais um dia e mais uma oportunidade de podermos juntos partilhar, ou compartilhar de mais um texto da Palavra de Deus. Como nós fazemos sempre, eu peço a você que prepare o seu copo com água, que logo após nós estaremos orando na água, ministrando na água, para a tua vida, para a tua saúde, para a tua casa, em nome de Jesus. Quero dar um tema nesta noite, que até mesmo Pedro falou isso. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por isso eu convido você a abrir comigo agora Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, primeiro Evangelho, Mateus, no capítulo 14, e do versículo 22 em diante. Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Quero agradecer, enquanto você está abrindo sua Bíblia comigo, pela tua vida, por ter nos acompanhado em todos esses vídeos que temos feito, e sempre contamos com a sua pessoa para que você nos ajude nesses vídeos também, a divulgar, porque assim estaremos divulgando a Palavra de Deus. Amém? Vamos então fazer a leitura da Palavra de Deus. Quero dizer que os que não me conhecem, sou o pastor Francimar, da Assembleia de Deus, Belém do Pará, em Bauru. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Nos diz assim a Palavra de Deus. Mateus, capítulo 14, versículo 22 a seguir. Logo em seguida, Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde estava ali sozinho. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se a eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma", e gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para encontrar-se com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Quando subiram ao barco, o vento se acalmou. Então os que estavam no barco se aproximaram e o adoraram, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." Louvado seja Deus. Esse texto, ele começa por causa da multiplicação dos pães. Jesus, ele está indo com os discípulos a um lugar à parte para descansar, mas as multidões vindas de todas as partes corriam pelas margens do lago ou do mar e seguiram a Jesus. E quando Jesus atraca naquele lugar, as multidões chegam ali também. Multidões estas carentes, pessoas doentes, pessoas com todos os tipos de problema. E elas viam em Jesus a solução dos seus problemas. A fé que elas tinham no homem de Nazaré para resolver os seus problemas. Por isso as multidões seguiam a Jesus, porque Jesus inspirava confiança e esperança àquele povo.
E a Bíblia diz que Jesus se compadeceu da multidão. Jesus teve compaixão daquele povo, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Eram pessoas carentes, pessoas desamparadas, e Jesus precisava atendê-los. Mesmo cansado, Jesus atendeu aquela multidão. E aí se deu então a primeira multiplicação dos pães. E quando Jesus multiplica os pães e diz aos seus discípulos para que eles alimentem aquela multidão, multiplicando os pães e os peixes que ali estavam, a multidão alimentada, isso ao declinar da tarde, tudo isso estava acontecendo. E ao término do dia, Jesus fala para os discípulos entrarem no barco e passarem para outra banda, ou seja, para o outro lado do mar da Galileia. E quando Jesus manda eles entrarem no barco, Jesus diz assim que ia ficar porque ele precisava despedir as multidões. Os discípulos entraram no barco e Jesus ficou em terra com aquela multidão, porque ele precisava despedir a multidão. E a Bíblia diz que os discípulos entraram no barco e começaram a remar em direção do outro lado do mar da Galileia. E é interessante que a Bíblia diz que quando Jesus despede as multidões, os seus discípulos já estão longe, estão navegando, estão remando em direção ao outro lado. E quando Jesus despede as multidões, ele vai para o monte. Ele sobe para o monte para ter um particular com o Pai, para ter um particular com Deus. Enquanto os discípulos estão em luta, porque se levanta, a Bíblia diz que se levanta um vento contrário, um vento impetuoso, um vento que quer impedir a navegação daquele barco, um vento que se levanta para impedir que aqueles homens cheguem ao seu destino. Mas Jesus ele está orando, e a Bíblia diz que Jesus ele está orando até a 4ª vigília da noite. Bem sabemos que o judeu ele não divide o dia como nós dividimos. O nosso dia ele é dividido em 24 horas, incluindo também dia e noite. Mas o dia do judeu é diferente, eles separam. A noite é noite e o dia se dá das 6 da manhã às 6 da tarde. E também a noite ela é contada como vigília. Das 6 da tarde às 9 da noite é a primeira vigília. E das 9 à meia-noite é a segunda vigília. Da meia-noite às 3 da madrugada é a terceira vigília. E das 3 da madrugada até às 6 da manhã é a 4ª vigília. Foi na 4ª vigília que Jesus se levanta da oração e vai em busca dos discípulos. Veja bem que quando Jesus manda os discípulos entrarem no barco para atravessar para o outro lado, era tarde e já estava amanhecendo o dia. Então, da tarde até o amanhecer, os discípulos estavam lutando contra uma situação que havia se levantado. Eles estavam cansados, estavam exaustos da luta, do vento contrário. Eles remavam, querendo chegar ao seu destino, mas o vento contrário sempre trazendo e arrastando eles de volta, sem deixar eles chegar ao seu destino, impedindo que eles chegassem ao seu destino. Os ventos contrários, eles também acontecem na nossa vida hoje. Os ventos que se levantam ao contrário, muitas vezes querem nos impedir de chegar ao nosso destino. Os ventos da vida que se levantam, muitas vezes querem nos trazer para trás, querem nos colocar
de volta no ponto inicial. São as lutas que se levantam. E assim como os discípulos estavam cansados de remarem, estavam cansados de lutarem contra aquela tempestade, aquele vento, aquelas ondas altas que se levantaram. Muitas vezes as pessoas se cansam de tanta luta que tem. Às vezes as pessoas lutam e não chegam a lugar nenhum, não chegam a destino nenhum, por causa das lutas, por causa dos ventos que sempre quer nos arrastar de volta ao ponto inicial. E é interessante que Jesus ele está na oração e Jesus vê a agonia dos seus discípulos, a luta dos seus discípulos. Assim como Jesus, ele também vê a nossa luta. Jesus está vendo a tua luta agora. Jesus, ele está observando o que você está passando. Nada escapa do olhar de Deus. Nós somos o foco do olhar de Deus. Deus está vendo a tua luta, a tua batalha, o que você está passando, o que você está enfrentando. Deus está vendo que o vento está muito forte na tua vida. Deus está vendo que a tua força já não é tanta mais para lutar, que a tua força está fraca, está pouca. Mas nós temos um Consolador, o Deus que nos ama e que sempre vem ao nosso encontro. Jesus, ele viu a agonia dos discípulos quando estava em oração. E a Bíblia diz que Jesus vai ao encontro dos discípulos. E Jesus, ele vai andando sobre o mar para se encontrar com os discípulos. E os discípulos estão lutando. Eles não conseguiram chegar ao seu objetivo. Não conseguiram. Mas Jesus vem ao encontro deles. E a Bíblia diz que quando eles olham e veem aquele homem andando sobre as águas, eles ficam com medo. Eles gritam. Até o ponto de Jesus dizer, não temais, sou eu. Mas eles não reconhecem a princípio que é Jesus que está ali. Eles estão com medo. E o medo é a ausência da fé. Todas as vezes que o medo quer nos dominar, é porque nós estamos sem fé. É porque a fé não está surtindo efeito na nossa vida. Então o medo é a ausência da fé. Quando nós temos fé, nenhum medo vem sobre nós, porque nós temos a convicção de que nós vamos vencer, que somos vencedores. Nós temos a convicção de que nós vamos vencer esta luta que vem muitas vezes para nos abater. Nós temos a convicção, com a fé que nós temos, que nós vamos vencer os ventos, as tempestades que se levantam para muitas vezes nos abater. E quando Jesus ele vem, ele diz, não temas, não temais, sou eu. Então Pedro ele diz assim, Senhor, se és tu, então manda que eu vá ter contigo. E Jesus diz para ele, então vem. E Pedro ele desce do barco. Ele coloca os seus pés sobre a água. E ali encontra lugar firme. E ele começa a andar sobre a água. Ele começa a fazer a mesma coisa que Jesus está fazendo. Porque os seus olhos estão fitos em Jesus. Pedro está debaixo de uma ordem e de uma palavra de Jesus. Então vem, então ande sobre as águas. Da mesma forma o Senhor também diz para nós, ande sobre as águas, ande sobre a tempestade, ande sobre a luta que está tentando fazer com que você naufrague na sua fé. Deus, ele é aquele que nos sustenta pela mão. Quando Pedro está andando, está fito os olhos dele em Cristo Jesus. Ele tem segurança e a fé que ele tem em Cristo faz com que ele ande sobre todas as dificuldades da sua vida. Mas há um momento que a Bíblia diz que os ventos fortes soprando, Pedro ele olha para baixo, ele olha para a água e ele tem medo.
E a partir do momento que ele tem medo, ele começa a naufragar, ele começa a afundar. Então ele grita por Jesus. E Jesus toma na mão dele e levanta ele e tira ele. Ele estava afundando, mas Jesus está socorrendo. Veja que a falta de fé. Quando Pedro tirou o olhar de Deus, ele começou a afundar. Assim é a nossa vida espiritual. Enquanto nós olhamos para Jesus, enquanto o nosso olhar está nele, enquanto o nosso objetivo é ele, é buscar a sua face, buscar a sua presença. Enquanto nós estamos andando de encontro com ele, debaixo da sua palavra, da autoridade da sua palavra, nós podemos todas as coisas. Podemos andar sobre as águas. Podemos vencer as tempestades e as lutas que virão na nossa vida. Debaixo da palavra de Deus, seguindo em direção a ele, nós podemos vencer todas as coisas. Quando Pedro olha para baixo, olha para as situações que estão à sua volta, então ele começa a afundar. Quando nós olhamos para as dificuldades da nossa vida, então nós começamos a afundar. Hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, vivendo um tempo em que o mundo está passando por dificuldades. Há um leão solto na rua, chamado coronavírus, em que as pessoas estão com medo, estão temendo, estão com medo, perdem a esperança em Deus, perdem a confiança em Deus. Bem sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Está no controle da tua situação. Deus está no controle de tudo. Assim como o Senhor tinha controle sobre as águas do mar, sobre os ventos, Ele também tem domínio sobre todas as coisas, sobre a nossa situação, sobre os nossos problemas. A Bíblia diz assim que não há luta, não há tentação, não há luta, não há problema maior do que aquilo que nós possamos suportar. Deus nunca vai permitir uma cruz tão pesada sobre nós que nós não possamos carregar. Então nós podemos transpor. Em Jesus nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores nele. E quando Pedro ele olha para a situação que está à sua volta, que ele começa a afundar. Tem muitas pessoas naufragando na fé, porque em vez de olhar para Cristo, olham para situações, olham para a vida de pessoas. A nossa referência não é as pessoas. A nossa referência é Cristo, a nossa referência é Jesus. Ele é o nosso modelo. Quando nós começamos a olhar para a vida das pessoas e deixamos de olhar para Cristo, há um grande potencial de nós naufragarmos na fé. Então, lamentavelmente, há muitas pessoas assim, que estão naufragando na fé, que estão afundando na fé, porque estão olhando para as pessoas, estão olhando para o homem, e nós não podemos olhar para o homem. Cristo é o nosso alvo. Como Paulo diz, eu prossigo para o alvo que é Cristo, autor e consumador da minha fé. Jesus é o nosso alvo. Com Jesus nós podemos transpor todas as coisas. Olhando para Jesus, confiando nele, nós podemos enfrentar qualquer adversidade da vida. Porque nada nos sobrevém, nenhuma luta sem que nós possamos suportar. Então Jesus ele toma na mão de Pedro e levanta Pedro. Deus é aquele que olha para nós e vê os nossos limites. Nós temos limites. Todo ser humano é limitado. Mas Deus é aquele que nos toma nas mãos, que nos faz levantar, que nos ergue, que nos coloca de pé novamente. Assim como Jesus fez com Pedro. Colocou Pedro de volta. E Jesus disse a ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não podemos duvidar.
Quando Deus fala uma palavra, nós temos que acatar a palavra no nosso coração, guardar ela no coração e confiar que Deus é aquele que vai fazer e vai realizar o desejo do nosso coração. Se Deus tem uma promessa na tua vida, não duvide. Passe o tempo que passar, aconteça o que acontecer, tudo vai se cumprir. Porque a palavra de Deus não cai por terra. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Ela se cumprirá na sua íntegra. Eu sei que as lutas vêm, muitas famílias hoje estão passando por lutas terríveis. Pessoas que perderam parentes com essa doença e outros males que vêm assolando a terra nos dias de hoje. Mas nós nunca podemos perder a esperança. A nossa esperança é Cristo, o nosso Salvador. É aquele que vem ao nosso encontro. É aquele que vem nos resgatar na hora do perigo, na hora das lutas, na hora das adversidades, nas horas que nós não podemos mais continuar. Na hora que nós estamos cansados de lutar. Que lutamos, não vemos nenhum resultado. Lutamos e continuamos no mesmo lugar. Parece que nada acontece de novo. Mas Deus é aquele que traz novidades para mim e para a tua vida. Confie nele. Não desista jamais. Olhe para Jesus. Não olhe para os homens. Não olhe para as pessoas. Olhe para Cristo. Há pessoas que saem da igreja porque olham para os homens. Olham para o problema dos homens. Os homens são falhos. Todo homem é pecador, é falho. Não há perfeição em nós. Por isso temos que olhar para Jesus. Ele é perfeito. Ele é Senhor. Senhor da nossa vida. Que Deus abençoe tua vida. Quero agora orar com você. Quero que você pegue seu copo com água. Nós vamos estar orando por você agora. Estamos apresentando esta água para que você tome essa água. Se tiver alguma enfermidade, esta água, ao você tomar essa água, que vai ser consagrada agora, você vai colocar ela para fora através do vômito. Se tiver alguma dor, toda dor vai ser eliminada em nome de Jesus Cristo. Todo mal. Vício, pessoas que têm vício do cigarro, da bebida alcoólica, das drogas. Você vai pegar nojo do vício. Nojo. Em nome de Jesus. Deus poderoso e santo, no nome de Jesus Cristo, nós apresentamos esta água. Este copo com água, Senhor. Pai Celestial, quero ministrar nesta água agora, como remédio, como medicamento do céu. Deus eterno, vem tocar nesta água, vem santificar e purificar, Senhor. Eu apresento esta água, Pai. E a pessoa que estiver tomar esta água hoje, Pai, aonde tiver uma enfermidade, uma doença, que ela seja sarada, seja curada. E coloque para fora todo o mal em nome de Jesus Cristo. E que toda dor venha cessar agora, em nome de Jesus. Toda doença, doenças incuráveis, em nome de Jesus, vão desaparecer para a glória de Deus Pai. Deus eterno, pessoas que têm vício, Senhor, meu Deus, vão pegar nojo do vício. Nojo, em nome de Jesus. Todo vínculo com o mal vai ser desfeito agora. Meu Deus, toda dependência química virá para fora em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Toma esta água agora comigo. Vamos orar comigo. Deus eterno e santo, Pai, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu quero ministrar sobre esta vida agora. As tuas bênçãos, meu Deus, sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta vida, Pai amado e santo. Quero, meu Deus, repreender agora em nome de Jesus Cristo todo o mal, toda ação maligna, toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus, caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Deus eterno e santo, toca, meu Deus, agora nesta pessoa que está enferma, Senhor. Toca da cabeça à planta dos pés. Toca, meu Deus, em todos os órgãos internos, externos.
Deus eterno e santo, toca na coluna agora, nas pernas, nos braços, nos nervos. Toca nesta cabeça agora, Senhor. Toca, meu Deus, na corrente sanguínea. Deus eterno e santo, vai repreendendo agora todo o mal. Em o nome de Jesus Cristo, todo mal caia por terra. Declaramos, meu Deus, a derrota de toda doença e de toda enfermidade. No nome de Jesus. Toda seta diabólica, todo dardo inflamado do adversário, em nome de Jesus Cristo, caia por terra em nome de Jesus. Deus eterno e santo, eu declaro, meu Deus, a tua bênção nesta casa, nesta família, Senhor. Que haja saúde, meu Deus, nesta casa. Todo espírito de doença vai batendo em retirada agora em nome de Jesus. Glorioso Deus, toca nesta pessoa que está acamada, Senhor. Deus eterno e santo, levanta, meu Deus, assim como levantaste os paralíticos, levantaste os mortos, Senhor, dando vida a eles. Tu és o mesmo, Senhor, hoje e será sempre e eternamente. Pai, no nome de Jesus, eu ministro sobre esta casa a tua bênção, meu Deus. Repreendo todo o espírito da miséria, em o nome de Jesus. Todo vínculo com os vícios sejam quebrados e desfeitos agora, em o nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que a tua bênção e a tua paz permaneça neste lugar, nesta família, nesta vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Até domingo agora, em nome de Jesus, às 8 horas da noite, estaremos também com você, juntamente com você, através do vídeo, que é toda terça, quinta e domingo, às 8 horas da noite. Tá? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. E nos acompanha aí através do Face. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Fiquem com Deus.